Olá, amados queridos do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma tarde de sábado de inverno com um pleno sol brilhante. Isso é muito bom para nós, que da fase que nós estamos passando, é sempre bom ter um calor do sol para aquecer a nossa alma, o nosso espírito, né? E dando sequência à nossa série Administração do Estresse, hoje nós vamos falar sobre uma questão que faz uma composição de ciência, da neurociência, como ela está trabalhando a questão do cérebro. Isso eu vou passar só umas pinceladas, porque é um assunto extremamente complexo. E nós falamos no decorrer dos vídeos anteriores sobre a questão de o estresse positivo, estresse negativo, pensamento positivo, pensamento negativo. E vou só relembrar aqui uma lei da física que a ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o que é extremamente importante, eu não posso estar extremamente positiva, transbordando alegria, e estar extremamente deprimida. E isso depende de como eu tenho que viver os meus sentimentos e viver além dos meus sentimentos. Como? Nós vivemos controlando as emoções para que ela não controle a nossa vida. E super interessante que você pode ver. Você pode colocar no seu cérebro informações novas, simplesmente escolhendo pensamentos novos. Óbvio, né? Nem precisava ter tanto esforço para pensar isso. Mas lembre de uma coisa, o pensamento é algo real. Que num outro vídeo que eu vou abordar futuramente, que o pensamento gera o sentimento que gera a ação. Mas isso é para um outro estudo. O que nós temos que ver? Que muitas pessoas pensam que um pensamento é simplesmente algo que está fora delas, que não pode sentir e nem tocar. Mas a verdade é que isso é algo real. À medida que você está pensando, você está realmente construindo memórias no seu cérebro, e os pensamentos em seus cérebros que parecem assim como árvores, elas dão frutos. E isso você tem que ver, que o teu cérebro não pode dominar a sua mente. A sua mente tem que ser o general que dá ordens para o seu cérebro, que é subordinado. E é muito interessante que o pensamento é bom, com base em alguma coisa positiva. Ele tem uma aparência diferente de um pensamento negativo. Então você já discerne que um pensamento positivo, ele te leva para cima, ele faz você uma pessoa crescente, transbordante. Agora, o pensamento negativo, que é um pensamento tóxico, ele afeta todo o nosso corpo. A química que um pensamento negativo forma, ela é muito diferente do pensamento positivo. O pensamento tóxico, ele traz como se fosse pequenos espinhos para nossas células nervosas. E isso acaba deixando no nosso cérebro pequenas bolsas. E essas pequenas bolsas, elas se tornam aqui como substâncias químicas. E essas substâncias químicas são tóxicas, elas jorram um veneno que pode deixar a pessoa doente. E o veneno, ele vai primeiro no nosso coração. Nós já comentamos anteriormente que um estresse extremamente exacerbado, ele pode dar até um problema cardíaco. Então, e esse veneno, só que o negativo é extremamente pior. Ele pode criar um veneno no nosso coração, até sufoca o coração. Depois você pode ter problema no seu sistema imunológico, caindo as defesas do corpo, e isso facilita a formação de doenças. Observe que muitas pessoas, às vezes é uma doença psicossomática, é decorrente disso. Porque primeiro você sente. Quando você sente, você faz isso passar para os outros órgãos do seu corpo.
instalando isso no teu cérebro e a tua mente não tendo domínio, você acaba tendo essa doença que tem os estudos que colocam doença psicossomática, que está gerado na sua mente. Então, para que isso tenha assim um resultado efetivo, você precisa observar que dentro do prazo de 4 dias, nós podemos mudar esse ciclo neural. Se eu tenho aquele espinho lá no meu sistema nervoso, aquele espinho negativo, com essa bolsinha que está jorrando os sentimentos, as ações negativas, então eu preciso de 4 dias para começar a retirar esses espinhos, esses traumas, essas bolsinhas. E são necessários 21 dias para que realmente se estabeleça uma memória sem espinhos. E depois a gente tem que fazer assim, crescer uma nova memória sobre essa memória antiga. Parece muito complexo, mas extremamente simples. Eu tenho pensamento negativo, eu tenho 4 dias para tirar esse, é como se esquecesse esse pensamento, e para erradicar totalmente 21 dias. Só que como eu comentei no início, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e no espaço não existe nenhum lugar vazio, logo você deixou isso vazio, esse espaço vazio, tirando esse pensamento negativo. Se você não preencher com o pensamento positivo, construtivo, esse pensamento negativo retorna. E é muito interessante que a renovação da nossa mente é um processo contínuo que dura a vida inteira. E para ser muito sincera com vocês, temos que trabalhar todos os dias neste processo. E para que você entenda com facilidade esse processo, vou pedir para que vocês façam uma tarefa de casa, declarando: eu crio um mundo melhor. Para mim, primeiramente. E eu creio sempre no melhor de todas as pessoas e para todas as pessoas. E eu sou uma pessoa positiva. Então, o que nós acabamos de fazer? Criar uma identidade com os pensamentos positivos, criar uma identidade positiva daquilo que eu sou. Eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Eu posso criar um mundo melhor para mim. Para eu contribuir para a melhoria total do mundo, mudando a mim, eu já consigo mudar e trabalhar o mundo de uma forma efetiva.